Olá a todos! Então vamos a mais um dos símbolos sabianos. Estamos nos graus de Gêmeos e hoje é o grau 15 de Gêmeos. Se você tiver qualquer um dos seus planetas ou linha de casa nesse grau 15 de Gêmeos, esse vídeo é para você. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, o link, assim como na descrição do vídeo geral sobre os símbolos sabianos, sem vinculá-los à casa ou a planeta. Também tem uma interpretação geral para quem tem qualquer um dos elementos no grau 15 de Gêmeos, além daquele em que você vai associar à casa e ao planeta, ok? Então agora eu vou ler a primeira passagem, interpretá-la da minha forma, né, dando a minha contribuição nessa interpretação das diversas que existem, e a segunda eu leio na íntegra como sempre faço. Grau 15 de Gêmeos. Um homem sentado sobre seus calcanhares quebra uma grande pedra com um pequeno martelo. Ele está na borda de um rio, cuja ponte foi construída não sobre a água, mas de lado, sobre uma das margens. É bem interessante essa passagem porque ela fala de situações incomuns. Ela fala do uso dos elementos, ela fala do uso da matéria de uma maneira que não é usual. Então, um homem com um pequeno martelo, ele quebra uma pedra. Ali não diz que ele está tentando quebrar uma pedra, diz que ele quebra uma pedra. Ele está sentado sobre seus calcanhares, ou seja, ele está numa posição onde ele tem mais firmeza para o trabalho, ou seja, alguém tem uma técnica para fazer isso. Ele quebra uma pedra com um pequeno martelo, que não é usual. É um pequeno martelo diante de uma grande pedra e que é quebrada por ele. Então é alguém que tem técnica, é alguém que tem persistência, é alguém que tem uma certa inteligência com os elementos, é alguém que utiliza não de uma maneira usual os objetos, né? Ele não pegou um machado, ou seja o que for, para quebrar a pedra, ele usou um pequeno martelo. E também fala de uma ponte que foi construída na margem do rio e não com a finalidade de passar pelo rio, né? De ir para outra margem. Essa ponte, ela não tem uma finalidade de atravessar o rio. A finalidade dela me parece ser muito mais estética do que propriamente com uma finalidade específica de uma utilidade maior. Então, essa passagem, o que ela me remete tanto pelo martelo, né, golpeando a pedra e cortando a pedra, e como uma ponte que não tem uma finalidade usual, isso me parece algo de estético, algo de criativo, algo de artesanal, algo de utilizar os elementos de uma maneira original, de dar uma finalidade àquilo em que, uma finalidade diferente daquela em que é normalmente usada. Então, pode se tratar de um arquiteto, de um construtor, de um paisagista, de alguém que lida com arte, de um escultor, né? Alguém que usa a sua inteligência no sentido criativo. Uma criatividade de Gêmeos, ela está mais relacionada à inteligência, daquilo em que a gente pega dos elementos do mundo, a gente consegue enxergar naquilo que está diante dos nossos olhos e consegue transformar em alguma outra coisa. Então essa é a inteligência de Gêmeos, que é a capacidade de pegar dos vários elementos e criar um elemento completamente novo. Gêmeos, que é o signo da inteligência, que é o signo relacionado ao pensamento, é regido por Mercúrio, então ele tem aí essa habilidade manual, essa habilidade que está relacionada à destreza, né? Uma destreza, é uma inteligência para uma finalidade material. O que é bem interessante é que os elementos desse simbolismo sabiano, ele parece que as coisas estão fora de lugar, de uma forma proposital, né? Foi escolhida para estar fora de lugar. É uma ponte que foi construída por alguém e que está ali sem aquela finalidade, mas que ainda assim ela foi construída, ela tem uma finalidade, mas não aquela que é a principal, porque estamos diante de um rio e a ponte foi construída na margem do rio. Então, não é uma ponte que foi construída em qualquer outro lugar, é às margens de um rio. Então, esse rio, ele está livre, a ponte está ao lado. Então, parece que é uma ponte de observação ou algo para tornar belo o ambiente. Então, é algo que tem a ver nessa passagem
né, de acordo com o planeta que você tem nela, ou linha de casa, ou até mesmo no sentido geral, que pode representar alguém que trabalha com arte, ou alguém que tem um lado muito criativo, alguém que sabe aproveitar dos elementos materiais de uma maneira criativa, sabe transformar as coisas, e tem técnica, né, a ponto de quebrar uma grande pedra com um pequeno martelo. Então é uma persistência, é uma atividade, é um saber olhar para as coisas e ver além das coisas, né? Além do seu uso normal, natural. Então, agora eu vou ler a segunda passagem, que também é bem interessante e que parece não ter nada a ver com a primeira, como normalmente os outros símbolos têm. A segunda passagem é um homem de 7 cabeças. Olha que interessante, é um homem no sentido ser humano, né, de 7 cabeças. 7 cabeças me remete àquela figura, até porque o número 7, né, tem a ver com a totalidade, tem a ver com os elementos diferentes que se agrupam para formar um todo. Então, as 7 cabeças, dá uma ideia de que o pensamento ele é predominante. Isso é bem forte no signo de Gêmeos, né? O signo relacionado ao pensamento, a mente. Então, 7 cabeças, ou seja, alguém que olha para todos os lados, é alguém que tem ali uma visão maior sobre as coisas, que pensa de uma forma mais elevada, que tem muitos recursos mentais e consegue unir todos os elementos da realidade. Então, tem a ver, sim, com a questão de usar os elementos do mundo, como na primeira passagem, de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque tem um olhar diferenciado sobre as coisas, tem um olhar mais amplo, ele tem 7 cabeças. Então, remete à área mental, à inteligência, a um olhar amplo, a um olhar com uma dimensão maior para as coisas. Então, essas foram as questões que eu consegui pensar a respeito desse grau 15 de Gêmeos, e qualquer outra interpretação que possa contribuir, é claro, e são inúmeras, e é só postar aí nos comentários que vai enriquecer muito esse conteúdo. Um grande abraço a todos.